o nosso assunto agora é infraestrutura no norte catarinense. Em visita ao Grupo ND, o ministro dos Transportes, Renan Filho, falou sobre a possibilidade de melhorias nas marginais da BR-101, algo que se reivindica muito, principalmente aqui na nossa região, né? E também construção de novos trechos e a situação da BR-280, trecho São Francisco do Sul. Ao vivo, o Márcio Falcão está de volta agora para trazer essas informações. Márcio. Sabrina, vou começar falando sobre as marginais da BR-101. Há algum tempo já empresários, lideranças políticas cobram duas coisas: a construção de novos trechos de vias marginais aqui para a rodovia e também a manutenção dos trechos já existentes, porque, como a gente mostra ao vivo, em alguns pontos a situação é essa: vias marginais em péssimas condições, com muitos buracos, riscos para os motoristas e, claro, também para os motociclistas. Por isso, essa cobrança de que faça a repactuação do contrato entre a Artérias Litoral Sul, que administra a rodovia, e o governo federal, com a inclusão de obras no trecho urbano da BR-101 aqui nas marginais. Além disso, a falta de vias marginais em pontos importantes também é uma cobrança frequente. A concessionária diz que tem melhorias previstas, como, por exemplo, a construção de 17 quilômetros de vias marginais aqui nesse trecho da BR-101, mas que depende dessa repactuação do contrato. Então, em visita ao Grupo ND, o ministro dos Transportes, Renan Filho, falou sobre o assunto. Nós levamos esse questionamento até ele. O ministro explicou que esse assunto, por enquanto, está em discussão. Vamos ouvi-lo. Todos os trechos urbanos das BRs, eles precisam ser incorporados, incluídos nesses novos contratos. Qual o problema? É que a gente tem um limite para a inclusão de obra na otimização do contrato. E as obras dos trechos urbanos, elas são muito parecidas com esse contorno. Normalmente, ou você precisa fazer uma nova faixa no trecho urbano, mas muitas vezes não tem área, precisa contornar a área urbana. Então, isso está sendo discutido. Eu vou discutir muito claramente com todo mundo sobre isso. Inclusive, realizei audiências públicas aqui sem a lei determinar, porque a lei não determina que a gente faça audiências públicas, mas eu determinei que fizesse para que a gente pudesse ouvir a todos, a Federação das Indústrias, do Comércio, o Governo do Estado, a sociedade civil organizada, as prefeituras, para que a gente encontre o melhor modelo. O fato é que a otimização dos contratos permite incluir na BR-101 8 bilhões de reais a 8 bilhões e meio em novas obras e na BR-116 entre 4 e 4 bilhões e meio adicionais. A escolha dessas obras cabe à sociedade, não é só o ministro dos Transportes. Eu não faria arrogantemente uma alocação desses recursos sem ouvir a sociedade. Nós vamos combinar quais serão as obras feitas. Ou seja, Sabrina, como ouvimos aí, um assunto que ainda está em discussão. O Ministério reconhece a necessidade da inclusão das obras de melhorias e também da construção de novos trechos de vias marginais, mas, infelizmente, ainda não se tem uma resposta concreta sobre o que vai acontecer e quando vai acontecer, tema que, claro, a gente vai seguir acompanhando. Agora eu também falo sobre a situação da BR-280, a duplicação, assunto que a gente já debateu inúmeras vezes aqui no Balanço Geral, com a constante cobrança pela duplicação do trecho completo, porque, como já mostramos, o lote entre Jaraguá do Sul e Guaramirim tem recebido investimentos. Já o trecho entre Joinville e São Francisco está completamente parado. Por lá não se teve nada aí do avançar dessas obras de duplicação. O DENIT já informou que a obra é orçada em cerca de 1 bilhão e 600 milhões de reais e que o percentual de conclusão é de mais de 50% da obra. Mas lá para aquela região que é tão importante, nada disso. E eu digo que é importante porque também já os nossos telespectadores viram aqui no Balanço Geral a cobrança de caminhoneiros por conta da dificuldade de acesso ao Porto de São Francisco do Sul. De acordo com o ministro dos Transportes, há a possibilidade de uma nova licitação
ou seja, de que um novo processo licitatório seja aberto para concluir os trabalhos de duplicação. A gente vai entender melhor agora na entrevista com ele. Vamos ouvi-lo. O trecho de Joinville a São Francisco, o volume de recursos que havia no contrato, ele se aproxima do aditivo de 25%. O TCU não permitiu um aditivo adicional. Nós fizemos uma proposta à empresa para verificar se ela consegue terminar a obra à luz desse contrato. Se a empresa não conseguir, nós vamos licitar o remanescente. O remanescente é o que falta para levar a rodovia duplicada até São Francisco do Sul, até a região ali portuária. Então, nós estamos para definir isso nesse mês até o final do mês de agosto, no máximo no mês de setembro, e aí decidiremos se a empresa terminará 100% ou se a gente publicará uma nova licitação para fazer só o remanescente. Recurso tem, a obra também está medindo muito, está entre as 10 obras mais medidas do país, inclusive eu tive aqui em Santa Catarina abrindo um lado do túnel, nos últimos dias eles abriram um outro lado, já tem quilômetros entregues de duplicação, eu abri um trecho, já tem 6 quilômetros prontos e até o final do ano a gente entrega mais 6, provavelmente. Então eu acho que esse é o avanço. Agora, esse trecho até São Francisco do Sul, ele precisa desse entendimento com o TCU, que nós estamos ultimando para verificar qual o caminho. Ou seja, ouvimos aí, prazo importante a ser guardado aí por todos nós. Fim de agosto, início de setembro, Ministério dos Transportes deve ter já uma definição se será realmente necessário abrir uma nova licitação para contratar uma nova empresa que será responsável pela finalização das obras de duplicação da BR-280 com o trecho tão esperado ao acesso de São Francisco do Sul, especialmente por caminhoneiros que precisam chegar ao porto da cidade de São Chico. É um assunto que a gente vem acompanhando há algum tempo. Fizemos essa cobrança ao ministro e ele se comprometeu trazendo esse prazo, fim de agosto, início de setembro. Claro que a gente vai fazer essa cobrança quando esse prazo for concluído para trazermos atualizações aqui no Balanço Geral, porque sabemos que essa também, né, Sabrina, é uma obra há muito tempo esperada por toda a população. Volto contigo aí no estúdio. Há muito tempo mesmo, viu, Márcio? Eu vou comentar já sobre essa fala do ministro que a gente ouviu sobre o 280, porque antes pedi até para o Adriano Mendes, que está aí com você, mostrar um pouco mais essa marginal, porque assim, a gente ouviu o ministro falar sobre a situação das marginais, dizer que vai ouvir comunidade, audiências públicas foram realizadas, mas eu imagino que se o ministro passar uma vez por essa marginal, ele não precisa ouvir a comunidade, ele vai entender a realidade que é. Essa marginal aí é saindo do Otto Kardec ou quem vai entrar via Pórtico, ou seja, se não há uma das principais entradas de Joinville, que vai até Expoville, onde grandes eventos acontecem, eventos de vários setores, que economicamente mexem com a cidade. E para essas pessoas que chegam via 101, é essa entrada aí que a pessoa vê. É essa qualidade que a pessoa, quando entra na cidade, acompanha. Então, assim, já passou da hora, já se sabe o que é preciso fazer, é preciso buscar agora um consenso, porque hoje falar dessa situação é falar de um limbo. Não existe um órgão responsável para cobrar e pedir, porque a concessão diz que não está lá no contrato cuidar dessa marginal. O município também diz que não está lá a cuidar dessa marginal. Só que a gente chega em outras cidades, vai em Itajaí, Florianópolis, São José, as marginais são devidamente sinalizadas, inclusive com redutores de velocidade. Lá o que aconteceu? Será que o modelo dessas outras cidades não podem vir para cá também? Porque vamos e venhamos, a cidade cresce, é bonita, é linda, mas entrar por uma situação dessa aí, choveu 2 dias, isso aí, ó, que é um farelinho, já abriu o buraco de volta, tá? A situação realmente é muito feia e já ultrapassada no sentido de buscar um consenso, uma solução. Aí, obrigada, Adriano, pelas imagens. Falando agora da 280, eu imagino que o ministro falou muito por voltar o olhar, né, voltado ali para Guaramirim, que é o viaduto que ele falou, o trecho recém-inaugurado. Talvez ele tenha que dar uma volta ali, olhar o trecho até São Francisco do Sul, porque ele falou em terminar o quê? Se o trecho até São Francisco do Sul, quase nada feito até agora. Realmente é preciso acompanharmos esse prazo, porque imagina falar uma licitação de volta, gente. Quanto mais de prazo a gente vai colocar na frente? Muito, né?